Eu quero que você abra comigo rapidamente, queridos, em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do 14 ao 19, perdão. Capítulo 13, do 14 ao 19. Amém? Todos acharam? Quem achou, fala rocha. Quem não achou, fala eterna. Amém? Se você não achou, leia aqui no telão comigo rapidinho, queridos. Quando Eliseu estava sofrendo de doença da qual morreria, ou da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas, atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os assírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso somente ou apenas 3 vezes. Muitos de nós, cadê a rei? Já subiu, né? Está subindo com o Isaac ali, estava reclamando. Muitos de nós, queridos, ansiamos por um novo futuro, sim ou não? Ou você quer um futuro igual ao seu presente? Não, nós ansiamos por um novo futuro. Nós ansiamos por algo melhor, nós temos esperança em algo melhor. Enquanto muitas vezes nós ansiamos por um futuro melhor, nós permanecemos agarrados às coisas do passado. Nós queremos desesperadamente que Deus crie algo novo, sim ou não? Mas sabe o que é interessante? Nós nos recusamos a deixar que Deus crie esse algo novo. A gente fala: Deus, cria algo novo. Mas a gente rejeita o novo de Deus, porque nós estamos agarrados ao velho. Sabe, não é que nós nos contentamos hoje com pouco, ou com o mesmo que nós estamos vivendo. Nós estamos na realidade querendo mais do Senhor, mas aonde nós estamos, da forma como nós estamos. E a gente usa, ou a gente dá um nome para isso, de segurança. A gente não fala que isso é um aprisionamento. A gente diz: não, é segurança, eu preciso estar seguro. Preciso estar centrado naquilo que Deus nos diz, sabe? Mas nós não estamos dispostos a ir para o novo de Deus. Esse ano, queridos, como nós anunciamos ali, Deus nos deu uma palavra, e era para a Rebeca estar aqui já, porque era para ela introduzir. É o quê? Aniversário? Não, é o problema dela, eu avisei ela, né? Não tem problema não, é só para ela iniciar a palavra. Ela vai descer já, ela subiu lá, mas ela vai descer. Ela só subiu por causa do Isaac, ela já vai descer. Então, Deus me deu uma palavra, queridos, para esse ano. Na realidade, Deus deu primeiro para a Rê, e eu desacreditei. Mas como um bom homem, fiel a Deus, acima de todas as coisas, eu fui orar, né? Eu falei: Deus, se é isso, fala comigo. E o que Deus falou conosco, falou primeiro com a Rê, depois falou comigo, que eles é um ano para nós de coragem. Fala para o irmão do seu lado: coragem. Agora, para você não fazer acepção de pessoas, fala para o irmão do outro lado: coragem. Se não tem irmão do seu lado, fala para o irmão que está atrás. Se não tem atrás, fala para quem está na frente: coragem. Amém? Mas em que sentido? Eu vi que ela chegou. Mas em que sentido? Em qual sentido nós precisamos ter coragem?
Eu vou apontar para vocês. E antes de partir de cabeça assim na mensagem, eu queria que a Rê contasse um pouquinho do que o Senhor falou com ela. Então é uma mensagem composta hoje, amém? Você tem 5 minutos. Se der os 5 minutos, eu arranco o microfone. A paz, igreja. Eu não vou pregar, tá bom? Gente, é o seguinte. Meu marido é doido. Mas enfim, vamos lá. Há uns meses atrás, né, eu comecei a orar com relação a este ano. Eu fiz um jejum no final do ano. E eu comecei a perguntar para Deus qual era... Eu tô ofegante assim, gente, que eu falei, vai o Isaac lá em cima. Eu comecei a perguntar a Deus qual que era o tema para esse ano. E eu confesso para vocês que isso é uma coisa meio estranha para mim. Eu nunca tinha orado nesse sentido, né? Assim, a gente só sabe de algumas coisas quando a gente está, né, em outros lugares. Nós vamos lá. E a gente foi numa inauguração da Rocha Mogi. E uns dias atrás, uns meses atrás, antes desse dia, eu estava orando nesse sentido, pedindo a Deus. E no dia que a gente foi na Rocha, o Fred estava falando sobre algumas coisas, sobre alguns temas, e ele falou sobre coragem. Não especificamente sobre coragem, mas ele falou coisas que você precisaria de muita coragem. E o Senhor me falou, ele falou assim, o tema para o ano que vem, com essas palavras, viu? O tema para o ano que vem é coragem. Eu falei, Jesus, como assim coragem? Coragem é muito vago, né? Pare e pensa comigo, coragem é muito vago. E aí eu comecei a falar, amém. Então, já que é coragem, o Senhor vai ter que me dar uma palavra para eu ter certeza que é isso. E eu também quero que o Senhor fale no coração do Tiago, porque não adianta eu pensar de um jeito e meu marido pensar de outro. Nós temos que estar alinhados, amém? E eu comecei a orar nesse sentido, falando com Deus, tudo. E aí, na semana passada, eu comecei a ler João. Eu gosto muito do livro de João. Comecei a ler. E aí, sabe quando você começa a ler e começa a dar umas voadas? Eu falei, não tá rolando hoje. Aí eu falei, eu vou folhear um pouco a Bíblia aqui, vou ver o que o Senhor quer de mim. Calma, amor. E aí, eu comecei a folhear a Bíblia, e eu tô lendo um outro livro. E aí comecei a falar e nada, aí eu falei, vou ler o livro, depois eu volto para a Bíblia. Aí comecei a ler o livro e eu entrei no capítulo, se eu não me engano, 7. E o primeiro versículo era em Filipenses e falava sobre coragem. E eu falei, não, mas eu preciso, preciso que o Senhor seja muito específico comigo. E aí eu vou pedir para vocês abrirem em Filipenses 12. Abre aí comigo, gente. Abre aí comigo, Filipenses 12. A minha Bíblia, ela é a mensagem, então ela tem uma linguagem contemporânea. E eu tenho lido essa Bíblia, muita gente que sabe, eu sempre falo que eu estou lendo nessa Bíblia. E eu gosto porque eu uso umas palavras mais assim, atuais. E eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 12, tá? A gente vai até o versículo 30. Eu vou ler e aí eu vou pedir para vocês falarem algumas palavras comigo, tá bom? Vocês estão aí, gente? Fala comigo, hein? Te amo, sogrinha. Vamos lá. Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Repete comigo, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada. Fala comigo, fé avivada. Bem forte, gente, fé avivada. Amém. E agora se dedicam a falar com muita coragem. Com muita coragem, repete. Não, mas com coragem, vai. Com muita coragem. Amém. A respeito de Deus e do Messias. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora que estou preso, acharam que teriam seu lugar ao sol, mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor. Fala comigo, puro amor.
sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora de circulação, são apenas aproveitadores desejosos de tirar vantagem. As motivações, repete comigo, motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Então, como devo reagir? Decidi não me preocupar. Fala, não me preocupar com as motivações deles, confusas, más ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, o Cristo é proclamado. Fala comigo, Cristo é proclamado. Então eu apenas os incentivo. Vou continuar com esta celebração porque sei como vai terminar. Por meio das orações fervorosas e da resposta generosa do Espírito de Jesus Cristo, tudo o que Ele quer fazer em mim e por meu intermédio será feito. Mal posso esperar para prosseguir meu caminho. Não penso que algo vai me perturbar nem um pouco. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo comigo nesta cadeia colabora para fazer Cristo mais conhecido. Não importa que eu viva ou morra. Eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo, sou mensageiro de Cristo. Morto, sou seu prêmio. É a vida ou mais vida ainda. Não há como eu perder. Enquanto existo neste corpo, tenho uma boa obra a fazer. Se eu pudesse escolher agora, estaria numa situação complicada. Uma escolha difícil. O desejo de partir e estar com Cristo é muito forte. Há dias em que não consigo pensar em nada melhor, mas às vezes por causa do que vocês estão enfrentando. Fala, por causa do que vocês estão enfrentando. Fala isso. Me convenço de que é melhor continuar por aqui. Então, faço planos de estar aqui mais um pouco na companhia de vocês, observando o seu crescimento e alegria. Fala, crescimento e alegria. Nesta vida de confiança em Deus. Preparem-se para um grande encontro, quando eu for visitá-los outra vez. Vamos louvar a Cristo e desfrutar a companhia uns dos outros. Enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Não permitam que nada na conduta de vocês a desabone, esteja eu presente ou não. A conduta de vocês deve ser a mesma, estando eu aí como testemunha ocular ou só ouvindo de longe. Permaneçam unidos. Fala comigo. Permaneçam unidos. Com uma única forma de pensar. Esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês, falei, a coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês. E tudo por causa de Deus. Nesta nossa vida, a confiança em Cristo não é a única coisa que temos. Há também o sofrimento por Ele. Fala isso. Que é um dom. Tanto quanto a confiança. Vocês estão envolvidos na mesma luta que me viram enfrentar. E agora estão recebendo nesta carta informações detalhadas e atualizadas. Gente, Paulo estava preso aqui. Não sei se vocês entenderam. E ele estava escrevendo uma carta. E quando eu comecei a ler, eu confesso para vocês que isso meio que descreveu o ano passado para mim. E quando chegou na parte da coragem, eu falei, Jesus, como assim? Eu não sei como que era estar preso naquela época, mas eu imagino que era uma coisa bem ruim. Não sei como que funciona. A Rebeca pode falar que ela é boa dessas histórias. Mas a coragem que Paulo fala aqui, eu acredito que é uma coragem para fazer coisas que vão fazer você renunciar a coisas lícitas. E eu acho muito interessante a parte que ele fala aqui, coragem e unidade de vocês. A coragem, gente, ela é uma coisa que passa, não é? Se você está desanimado, você vai passar desânimo por mão, não é? A gente ouviu isso no sábado, ontem. Mas se você é um cara corajoso, você também vai passar coragem para o outro. E o Espírito Santo falou para mim, você vai precisar ter coragem, vocês precisarão ter coragem de fazer coisas que vocês nunca fizeram. No sábado, quando eu entreguei aquela bolacha para ele, eu fui morrendo de medo. Na sexta, eu fui morrendo de medo. E eu falei para Deus, por que eu estava sentindo tanto medo?
porque eu queria ir lá, existia uma coragem em mim. Mas a coragem, gente, ela é independente do medo. O medo pode estar ali, mas a coragem é você ir com medo mesmo. Entendeu? Então, eu acredito que esse ano nós precisaremos ter coragem de ser como Jesus, de andar como se Jesus estivesse aqui. De você ver um cara na esquina de cadeira de roda e falar: posso orar por você? De você ter coragem de chegar, sei lá, para alguém do nada e falar assim: olha, querido, eu quero dizer para você que Jesus ama você. A gente vai precisar ter coragem de aceitar ser confrontado. A gente vai precisar de coragem para perdoar coisas que a gente não consegue. A gente vai precisar ser corajoso para falar de Jesus, ainda que aquilo gere em nós uma coisa ruim, porque muitas vezes a gente fica criando uma expectativa de que a pessoa vai se converter na hora e não vai. Isso gera uma frustração no nosso coração. Mas isso não tem a ver com a gente. Jesus foi o cara mais corajoso dessa terra. Jesus, eu tinha certeza, ele sabia o que ele ia sofrer, não sabia? Tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito corajoso. Então, eu falei para o Senhor: eu quero ser a primeira a ser corajosa. E na sexta-feira eu fui lá, morrendo de medo, e entreguei a bolacha. Por isso que me marcou tanto. Porque eu não sei você, mas às vezes eu fico um pouco de medo. Não sei se o cara tá bêbado, se ele vai me atacar. Eu não sei vocês. Mas a coragem, ela independe do medo. Eu quero ler para vocês, rapidinho, amor. Prometo que eu tô acabando. O que era para eu falar? Ah, tá. Calma aí, gente. Só um minutinho. Não sei do que ele tá falando. Estou um pouco confusa. Eu estava procurando a origem da palavra coragem. E a palavra coragem vem do latim coraticum, que significa a bravura que vem de um coração forte. Em latim, coraticum tinha o mesmo significado que coragem. A pessoa com coragem não se esconde, mas enfrenta os desafios e os medos com a ajuda de sua força interior. A palavra coraticum vem da raiz cor, que significa coração. Cor ou cordes também tinha o sentido metafórico de coração, a sede das emoções, dos pensamentos, da vontade e da inteligência. O coração representava a mente e a alma da pessoa. De acordo com o pensamento romano e de outros povos antigos, a alma estava ligada ao coração. Assim como o coração dá vida a todo o corpo, a mente dá vida à nossa existência. Então a coragem, ela tem tudo a ver com o seu coração. Era isso, gente, que eu queria falar. Não sei o que falar. Gente, no dia que a gente foi lá na Rio Santos, desculpa, gente, a Fabi, ela entregou o pão pra gente. E eu não me lembro exatamente o que foi, mas ela entregou o pão pra gente. Toda ceia eles entregam um pão lá, como um ato profético. E ela entregou o pão pra gente. E ela falou muitas coisas pra gente. E uma das coisas que ela falou pra mim em específico foi sobre as estações. E ela falou que nós estaríamos vivendo uma nova estação. E não é a primeira vez que o Senhor fala isso pra mim. E o Thiago postou um negócio no Instagram. E o Marco Rosa, que é aquele rapaz que veio aqui, que ele é profeta e tudo, ele respondeu pro Thiago falando que nós viveríamos uma nova estação. E, gente, a gente vai precisar de muita coragem. Porque a gente vai viver coisas que a gente nunca imaginou viver. Uma coisa que a minha irmã falou é que o Senhor tem nos preparado para uma nova geração. Pessoas que chegarão desejosos de Jesus, sabe? Pessoas que precisam dele e que estão enlouquecidos procurando ele. E a gente vai precisar de coragem para receber, para cuidar, para pôr dentro da nossa casa se for preciso, sabe? Para dar um banho, não sei. Mas precisa ser muito corajoso, em nome de Jesus. Obrigado, viu, amadinha? Obrigado, meu amor. Amém, queridos? Agora eu preciso de coragem para pregar bem rápido. Por que você está falando amém?
Isso aqui atrapalhou a mensagem toda. Queridos, para resumir, Deus falou isso com ela, algumas coisas com ela. E eu comecei a orar a Deus, e aí, é isso mesmo, não é isso? Qual é que não é? E Deus começou a me apontar algumas coisas, queridos. Ele começou a falar comigo: Ti, olha só, você começou a viver algumas coisas nesse sentido de coragem. Eu falei: comecei? Ele falou: coisas pequenas que fazem grande diferença. Eu já mencionei aqui para vocês que eu ando vindo para cá de bicicleta. Venho para o escritório e volto para casa de bicicleta. E Deus falou: isso foi um ato de coragem. Eu falei: faz sentido. E Deus apontou: Ti, você começou de repente, de uma hora para outra, você teve um estalo, você começou a lavar a louça. Eu lavava a louça, tá? Não é que eu comecei a lavar a louça, mas além de lavar a louça, eu comecei a secar a louça e guardar a louça. E ela entrou um dia na cozinha, ela falou: o que aconteceu? Eu falei: nada, me deixa. Foi ou não foi? Então Deus começou a me apontar algumas coisas assim: Ti, você já está fazendo algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a tomar banho gelado. Aí você fala: misericórdia, que eles faz muito bem para a saúde. Hashtag fica a dica, eu vou mandar um videozinho depois no WhatsApp lá da igreja, dos Rochens. Mostra, queridos, tem muitos bons efeitos, nenhum efeito contrário. Aí tem aquelas vós, sabe aquelas vós? Não a avó do meu neto, do meu filho. Do meu neto é ótimo. A avó do meu filho, que é minha mãe, que é uma bênção. Mas tem aquelas vós que falam: não, banho gelado dá pneumonia. Banho gelado dá pneumonia. Banho gelado não dá pneumonia em ninguém, irmão. Banho gelado aumenta a sua resistência. Banho gelado, queridos, é um método antidepressivo. Enfim, eu não vou te falar tudo, mas Deus começou a me apontar: Ti, você começou a tomar alguns atos pequenos de coragem que fazem grande diferença sobre a sua vida. Eu falei: estou entendendo, Deus. Então você já estava me enganando desde lá de trás. Deus falou: basicamente é isso. E é exatamente isso que o Senhor tem para nós esse ano, queridos: coragem. Fala para o irmão do lado: coragem. Agora, vamos ler de novo a passagem aqui, 2 Reis 13, do 14 ao 19. Faltam 10 páginas, tá, gente? Estou brincando, é pouquinho. Faltam só 4, é bem rápido. Mas vamos lá, 2 Reis 13, do 14 ao 19. Eu vou ler bem rápido. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha da vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes. Ele exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Queridos, esse rei, ele estava sofrendo um ataque, uma investida da Síria contra a nação. E pensa comigo. O profeta vira para você e fala: atira as flechas. Eu não sei você, mas quando já brincaram daquela arminha de dar tiro assim, que tem, não de aquela bolinha de tiro que machuca, que você até mata alguns, mas aquelas arminhas que é uma borrachinha comprida assim, você atira, o negócio vai e tal, e você fica se escondendo. Eu já brinquei daquilo, e eu me escondo bem, apesar de ser grandinho. Então eu ficava atirando, me escondia e tal, mas a hora que acabava a minha bala, o que eu fazia? O que você faz, querido? Numa brincadeira dessa, o cara está atirando na sua direção, tem um monte de bala no chão, o que você faz? Eu ameaço ali, pá! Puxo 2 já aqui. Esse rei, ele faz o quê? Ele pega 3 flechas e atira, e olha para o profeta. Aí o profeta fala: incircunciso, tá de brincation with me, como diria Joel Braga, não, como é que é? Joel Santana. E
por causa da falta de ousadia ou de coragem desse homem, desse rei, a nação não vence a Síria, queridos, completamente. Sabe, a falta de coragem por um ato pequeno gerou uma diferença boçal para a nação. E mais uma vez eu quero declarar sobre você, queridos, o que o Senhor está declarando sobre nós esse ano é coragem, mas uma coragem para fazer coisas pequenas que farão grande diferença. Sabe, se nós olharmos para Davi precisava de uma grande coragem para enfrentar Golias. Não era questão de uma coragem comum, normal. Porque no cenário, se Davi enfrenta Golias e perde, o que acontece? A nação inteira se rende aos filisteus. Uma nação inteira nas suas mãos para ser escrava ou não. É diferente do caso de Noé. Noé precisa construir a arca, ele precisava de uma grande coragem? Não, se ele não constrói, ninguém morre. Ele sofreu bullying lá 100 anos. Mas ele não precisava de uma coragem grande, ele precisava de coragem. Porque era alguma coisa fora do comum, fora do padrão. Agora, eram coragens diferentes, queridos. O que o Senhor nos aponta essa noite é: nós precisamos de coragem, mas não é uma coragem para invadir Jericó, mas é uma coragem para cumprir o ID, enfiar a mão na cabeça de um enfermo e declarar: seja curado. E se ele não for curado? Amém, ele foi amado. Está me entendendo? Vocês estão aqui comigo? Fica comigo, não dorme, não conversa, não mexe no WhatsApp, não é hora. Eu não vi ninguém mexendo, tá? Não estou dando direto para ninguém. Mas, sabe, nós vivemos um ano aqui pesado. Foi um ano duro de muitas coisas, e nós oramos bastante sobre muitas coisas, e o Senhor nos apontou muitas coisas, sim ou não? Foi um ano de romper, sim ou não? Todos nós vivemos muitos romperes. Agora, você acha que 2020 é um ano da gente continuar orando? Eu quero te dizer não. Sabe, existem coisas que nós não precisamos de clareza mais. O Senhor, nós oramos, por exemplo, eu orei para me casar com a Rebeca 10 anos atrás. Misericórdia, estou ficando velho. Eu orei para casar com a Rebeca. Eu quero a mulher da minha vida. Beleza, tal, aconteceu, nós nos casamos. Hoje eu preciso continuar orando para casar com a mulher da minha vida? Que sim, irmão, em nome de Jesus. Se você precisar orar, tá estreito o negócio. A gente vai elaborar aí logo o curso de casados. Nós vamos. Mas eu não preciso orar. Eu preciso orar para ser um bom marido. Não, a palavra já me instruiu a isso. Existem coisas que nós já temos clareza. O que nós precisamos? É de coragem para cumprir aquilo. Obediência. Para nós obedecer, nós precisamos ser corajosos. Sabe o que? A obediência às vezes nos leva para uma zona que não é boa, mas que se nós não obedecermos poderia ser pior. Quantos já não ouviram assim: filho, vem aqui agora, você vai tomar 5 cintadas, se você ficar aí, eu vou contar até 10, cada 10 aumenta uma cintada. Ou seja, ficar é ruim, ir também é ruim, mas ir é melhor do que ficar. E queridos, eu fiz o teste já algumas vezes com os meus pais. Vamos ver até quanto vai contar, aquele 30, 35, não, para, chega, eu não vou arriscar 40 açoites. E meus pais naquele dia estavam com uma paciência. Sabe, nós precisamos esse ano, queridos, de coragem para cumprir aquilo que o Senhor já nos apontou. Ai Deus, não, eu preciso ou não preciso? Deus já está te falando, já te disse isso, ó. Tem coisas que o Senhor já falou com você, ó. Não foi esse ano de 2019 não, foi 2010, 11. Deus já apontou coisas até hoje que você não fez. Coragem, irmão. Coragem para fazer aquilo que o Senhor está te pedindo para fazer há tempos, e você ainda não fez. Sabe, o rei Jeoás, com uma simples atitude, danou-se tudo. Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu no lugar de Jeoás, eu ia catar aquelas flechas, eu ia dar tanto tiro lá até, deixa o profeta falar: para, já matou os sírios todos, não precisa nem atacar mais. Mas sabe, não sei se por falta de coragem, se medo, se preguiça, ele atira 3 vezes, e ele perde uma guerra por causa disso. Quantos se lembram, queridos, de 2001, 11 de setembro de 2001, o que aconteceu?
Aquele fatídico dia onde uns irmãos desviados tomaram os aviões e atacaram numas torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Quem se lembra disso? Sabe, naquele dia, muitos ministros americanos começaram a fazer o quê? Homens de Deus tinham agenda marcada, eles começaram a ligar para os seus companheiros e falaram: eu não vou subir num avião. Eu não tenho coragem para isso nesse momento, eu preciso me guardar, eu preciso preservar a minha vida. E um homem, queridos, chamado Erwin McManus, ele é pastor da Mosaic Church. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa igreja. Nos Estados Unidos ela está localizada na Califórnia, em Los Angeles. É uma das igrejas mais relevantes na América. Esse homem já era um pregador itinerante, mas de repente ele começou a receber ligação atrás de ligação. Erwin, nós precisamos te trazer, você consegue vir tal dia? E ele foi um homem de coragem. Apesar dos ataques de 11 de setembro, ele falou: eu subo no avião. E ele, por causa disso, queridos, Deus o exaltou muito. A igreja dele prosperou muito. Ele foi um homem de coragem. Você está me entendendo? Não é uma coragem para nós tomarmos um avião, mas é uma coragem para nós subirmos num avião com o risco iminente de o avião ser tomado e nós lançados numa torre, ou no Pentágono, ou sei lá onde. Sabe, esse homem, ele não dizia, ele não falou: não vou. Ele agarrou uma oportunidade onde todos, ou muitos, não todos, esmoreceram, recuaram. Sabe, esse ano não é um ano de recuar, querido. Não é um ano de você dar passos para trás. É um ano de você se posicionar e falar: cara, é meu inimigo? Vem. Mas vem com vontade, queridos, porque aquele que está comigo já venceu. Não vencerá, ele já venceu. Nós precisamos tomar posição, queridos, esse ano. Não mais inconstância, não mais medo. Aliás, medo sim, mas não permitir mais que o medo te domine. Ao invés de fugir dos medos, queridos, que temos, nós devemos nos apoiar neles, porque do outro lado está aquilo que nós estamos sonhando. E eu vou além, está aquilo que o Senhor está sonhando para mim e para a sua vida. Sabe, Jesus no Getsemane, ele estava com medo. Ele falou: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu estou com medo da cruz, eu estou com medo daquilo que eu vou sofrer, mas eu vou enfrentar. Porque do outro lado da cruz está a minha e a sua salvação. Nós precisamos enfrentar o medo. Nós precisamos nos posicionar contra aquilo que veio contra as nossas vidas e usar isso como um trampolim ou uma corrida de obstáculos, sabe? Quem já viu aqueles irmãos que abre os pacates correndo? Corre, abre os pacates e passa por cima daqueles obstáculos. Eu ia passar por baixo todos eles. Nós precisamos tomar coragem, queridos. Tomar velocidade, tomar distância e falar: cara, vem, eu vou passar por cima de você. Eu não estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de pessoas, que eu vou passar por cima de você, você é meu. Não, não é isso. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, o nosso inimigo não é humano. Mas nós precisamos enfrentar isso, queridos. Se o cativeiro continua sendo uma opção para você, acabamos muitas vezes abdicando da liberdade. Sabe, é claro que nós não chamamos isso de escravidão, eu falei lá atrás. Nós chamamos isso de segurança, nós chamamos isso de conforto, nós chamamos isso de garantia, nós chamamos isso de responsabilidade. Eu preciso ser responsável. Sabe, o Evan subiu num avião, mas ele não foi irresponsável em nenhum momento. Eu preciso ser responsável, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma igreja para cuidar. Esse é um ano para nós, queridos, de coragem. Para segundo o pensamento humano nós sermos irresponsáveis, mas segundo o pensamento de Deus, nós agirmos debaixo de responsabilidade divina. É seguro, é seguro, mas não é o que o Senhor tem para a sua vida. O ambiente, queridos, que te prende, sabe, o problema não é a igreja que você está, o problema é o comodismo que você vive. A segurança que vocês... Não, aqui está seguro, aqui está bom, está de boa. Quem lembra daquele funk? Está tranquilo, está favorável,
perdoa, Deus, ele não sabe o que faz. Sabe, nós precisamos romper com isso, queridos. Nós precisamos caminhar, passar por cima disso. Romper com a segurança, romper com aquilo que é cômodo. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Isso nem estava no esboço. Eu me lembrei a primeira vez que eu toquei bateria na igreja. Não sei se minha mãe se lembra disso, mas eu toquei a primeira vez em Congonhas, eu tinha 13 anos. E o meu medo era tanto que eu falei para o outro baterista: Rubem, fica aqui atrás de mim. Se me der branco, eu pulo de lado e você sobe. Pelo menos a igreja não sofre. Mas eu enfrentei aquele medo. Sabe, nós precisamos enfrentar coisas pequenas, queridos, fazem grande diferença nas nossas vidas. Que o Senhor aponta para nós esse ano, mais uma vez eu quero declarar, é coragem. Sabe, mudou o ano, aleluias, ano novo, novas coisas. Ei, nada muda se você não mudar. Porque eu ouvi muita gente falando, não é a virada de um ano, é a virada de uma década. Glória a Deus, isso é importante. Mas se a década muda, se o século muda, o milênio muda. A gente mudou de milênio, 2000, 99 para 2000, mudou alguma coisa? Mudou se você mudou. Não espere uma década nova diferente, faça uma década diferente. A responsabilidade é sua, querido. A responsabilidade não é de Deus. O Senhor está te dando condições para que você viva isso. Coragem para tomar decisões ou continuar tomando decisões diárias que ninguém vê, mas que representam nas nossas vidas o caráter de Cristo. Sabe quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta ali e você fala: eu vou orar, ou vou pôr um louvor e vou ficar no Instagram? Ou ainda, você fecha a porta do seu quarto, pega o computador, tem a possibilidade ali de pornografia, tem a oportunidade de fazer tantas coisas, mas você ser um homem íntegro e falar: Deus, não. No secreto eu entro para te buscar, eu não entro para pecar. Sabe, tomar decisões, continuar tomando decisões que representam o caráter de Cristo na minha e na sua vida. Quero pedir para o Fê colocar o videozinho, Fê. São 2 minutos. Minha mãe estragou parte da mensagem, porque ela lançou esse vídeo hoje no WhatsApp da igreja. Se você assistiu, glória a Deus, assiste de novo. Rapidinho. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the Bible. 4 times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Pegou aí, querido? Olha só. Essa pesquisa aponta, se você não entendeu, eu vou só pontuar aqui bem rápido.
Essa pesquisa aponta a importância da leitura bíblica frequente nas nossas vidas. E ela é uma pesquisa marcante porque ela mostra o resultado de se ler a Bíblia mais de 4 vezes na semana. Se nós lermos a Bíblia 4 vezes, no mínimo por semana, o sentimento de solidão cai 30%. O sentimento ou problemas com raiva caem 32%. Problemas de relacionamentos com cônjuges, famílias e filhos caem 40%. Alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Pregação aos descrentes aumenta 200%. A capacidade de discipular outros aumenta 230%. Coragem, queridos, para abdicar no seu dia 10 minutos do Instagram, para ler a Bíblia 10 minutos, trará uma mudança boçal sobre a sua vida. E nessa hora ninguém diz amém. Oxi. Sabe, o que eu estou falando para você é coragem para uma pequena mudança que fará grande diferença na sua vida. Para de dar desculpa. Eu não tenho tempo. Não, o que você não tem é prioridade. O que você não tem é coragem de organizar o seu dia e tirar meia hora para ler e orar. Ah, não tenho. Você tem. O seu dia tem 24 horas como o meu. Pega o livro de Salmos. Você vai ler lá que Davi orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Ele parava 3 vezes ao dia para orar. E nem aquela oraçãozinha de 2 minutos, querido. Ele era um rei. Você acha que você é mais ocupado que um rei? Daniel. Davi buscava pouco, 3 vezes ao dia. Daniel buscava o Senhor, se eu não estou errado, 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia. Você tem noção do que é isso, queridos? De 3 horas e 15, em 3 horas e 15 ele parava para buscar o Senhor. E a gente caminha a semana inteira esperando a mensagem do próximo domingo para buscar o Senhor. Aí depois a gente dá de cara com a parede e não sabe por quê. Ah, meu pastor é ruim. Não sou nem pastor. Ordenado. A culpa não é do pastor, a culpa não é do seu líder, a culpa não é do seu pai. É que você não tem prioridade. São coragens para nós fazermos pequenas coisas nas nossas vidas nesse ano, queridos, que trarão um 2020 completamente diferente para todos nós. Sabe, é coragem para você liberar perdão e aceitar perdão. É coragem, porque não é fácil perdoar e aceitar perdão de outros. Sabe que para você aceitar o perdão, você precisa reconhecer que minimamente a pessoa se ofendeu com você. Se a pessoa se ofendeu com você, você errou na forma de se colocar com ela. Posso ter dito a verdade, mas se eu disse a verdade da forma errada e a pessoa se ofendeu, eu estou errado, irmão. Se você sabe, a palavra vai dizer, se você sabe que fere ao seu irmão, não faz. É claro que por vezes existem coisas que precisam acontecer que ferem para nos trazerem cura. Aliás, falando de ferida, eu ouvi isso do Fred. Sabe por que um cara que vai na academia tem um músculo grande? Porque dia após dia ele fere o seu músculo. Cada movimento que ele faz com um peso, ele está ferindo o músculo. E aí o músculo cresce. Você quer crescer? Tem certeza? 2019 foi difícil, nos feriu. Dá glória a Deus, porque isso está te gerando crescimento. As feridas nos impulsionam para o crescimento que o Senhor tem nas nossas vidas, queridos. Se nós tivermos firmeza nos nossos pensamentos, nós teremos boas atitudes, mesmo que as circunstâncias não estejam boas. Sabe, por diversas vezes Deus agirá em cima da nossa atitude correta, assim como foi com Josué. Diversos desafios tentarão nos amedrontar, mas nós temos que ser fortes e corajosos, ter bom ânimo e abraçar os desafios. Sabe por que você passou de ano na escola? Você abraçou o desafio de fazer uma prova, ou você colou bem. Mas se você colou bem, você não aprendeu, não cresceu. Você passou por um atalho
que não te conduziu ao crescimento, te conduziu ao próximo ano. Está me entendendo? Nós precisamos viver isso, sabe? Se esforçar e ter bom ânimo. São ações envolvidas com atitude. E é uma atitude que nós temos como escolha todos os dias. Acordei da pá virada hoje. Ei, tem de bom ânimo. É uma atitude. É a coragem para tomar uma atitude e falar: ei, eu dormi mal, mas não interessa. O problema é do meu sono. Sabe, eu passei a virada do ano esse ano na casa do meu sogro. Fizemos culto, jogamos Uno, da 00:30 até as 7 da manhã. Nossa, que espiritual. Ei, deixa eu te dizer, se você só quer pensar em igreja, e você não tem tempo de lazer, você não tem tempo de diversão, deixa eu te dizer, tenha coragem. Porque uma das coisas que o Senhor me apontou esse ano, aliás, no ano passado, eu falei: Deus, eu te busco, eu oro, eu leio, o que eu preciso fazer mais para ser espiritual? Deus falou para mim: vai lavar uma louça. Oi? Eu já lavava a louça, queridos, entendo o que eu estou dizendo. Mas Deus começou a falar: arrume a cama, acorda de manhã, sai do quarto, depois que a Rebeca sair, você vai lá e arruma a cama do seu filho. A rama é ótima, arruma o bercinho do Caio. Eu falei: tá, o que isso tem a ver, Deus? Estou falando de espiritual, Ele está falando: isso é tão espiritual quanto ler e orar. Você quer ser mais espiritual? Seja um homem melhor dentro da sua casa. Coragem para tomar uma posição e falar: não arrumo nem a cama. De que adianta aí eu anunciar o evangelho às nações? Eu sou um baita de um homão dentro de casa. Tome banho que eu quero lhe usar. Sabe que tipo de homem é você dentro de casa? O Senhor começou a me dizer em alguns momentos: ei, abdica hoje da leitura e da oração. Como assim, Deus? Hoje, tá? É um dia específico. Não está falando abdica esse ano, não precisa orar não. Tem uns loucos aí que estão dizendo que acabou, você não precisa fazer mais nada, né? Tenho medo desses caras. Mas ele falou para mim: abdica hoje da leitura e da oração. Pega os 2 meninos e desce lá pro parquinho. Deixa a Rebeca dormir até a hora que ela conseguir. Eu falei: sério, Deus? Eu posso descer com um livro, pelo menos? Ele: não, deixa aí. Tá bom. E eu tive algumas vezes que eu fiz isso. Desci 7:30, 8 horas da manhã. A Rebeca não consegue dormir muito. Mas é alguma coisinha, queridos. Sabe, será que dentro da sua casa a sua família está olhando para você e está vendo um homem de Deus? Ou está vendo em você um homem que só quer Deus e está se danando para a família? Coragem para em algum momento você falar: ei, não adianta só ler e orar e buscar a Deus o tempo inteiro e não ter tempo com a família, e não ter tempo para um cinema com a sua esposa, com seus filhos, e não ter tempo para um lazer, para um passeio. Sabe, irmão, de trabalhar o ano inteiro loucamente, chegar no final do ano você só pensa no IPVA e no IPTU do outro ano. Viva a vida. Coragem para viver a vida. Coragem para pequenas decisões, queridos, que farão grande diferença. Você está comigo? Abre aí comigo Josué 1, do 5 ao 9. Eu preciso correr, eu achei que eu estava finalizando. Mas é rápido, está no fim já. Josué 1, do 5 ao 9. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem da direita, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite,
para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só esse texto, queridos. A minha mãe bem disse: obedecer. Coragem para obedecer. A palavra está dizendo: ei, seja forte e corajoso. Você vai conduzir esse povo à terra prometida. Mas ele está dizendo: obedeça os preceitos da lei. Sabe, é coragem para obedecer, é coragem para entrar na terra prometida, mas é coragem para obedecer os preceitos. Não adianta você desvincular uma coisa da outra. Não é você ter coragem, como o diabo ameaçou ou tentou induzir Jesus a fazer: lança-se daqui e diga aos anjos que te segurem. Isso não seria coragem, isso seria tolice. Porque na palavra está escrito: declarado, ordenará aos seus anjos e eles se sustentarão. Te sustentarão. É coragem para obedecer os preceitos da lei. Sabe, uma coisa está vinculada à outra. Sempre nós teremos fatores intimidantes. Nós sempre teremos isso contra as nossas vidas, queridos. Mas a atitude de coragem é o que nos levará adiante. Sabe, a gente precisou ter coragem para conduzir o carro a primeira vez, sim ou não? Tem uns mais despirocados, entra no carro, liga e sai andando. Eu nunca tinha dirigido um carro, fui ter a aula só lá no CFC. Mas eu sou um cara muito observador, então eu sentei no carro, o cara falou: liga, eu liguei. Falou: pode sair. Eu engatei e fui saindo. Aí ele falou: você já dirige? Eu falei: nunca. Só carrinho de bate-bate. Ele falou: é quase isso, só não pode bater. Eu falei: não, tá tranquilo. Tem alguns que tem mais facilidade, tem outros que não. Mas todos nós precisamos de coragem. Sabe, aí esse cara era mais doido que eu. Ele chegou e falou: beleza, vamos lá pro centro de Itapevi. Eu fui lá no centro de Itapevi dirigir. E quem conhece o centro de Itapevi sabe que o negócio é estreito. Mas eu fui tranquilo. Só uma hora lá que ele deu uma freada, né? Porque tem os pedal lá do lado dele também. Ele deu uma freada assim: ô, tá doido, meu? Vamos voltar lá pro lugar mais calmo. Mas coragem, que nós precisamos tomar atitude de coragem. Ter atitude de coragem. Olha só o que a palavra vai dizer em Provérbios 6, do 6 ao 8. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro todo o verão, juntando comida para o inverno. Verão, inverno. Mudança de estação. Formiga é grande? Pequenininha, né? É. Mas tudo aquilo que ela faz com coragem prepara ela para a estação seguinte. O Senhor nos deu essa palavra. Nós estamos entrando numa nova estação. Eu falei disso semana passada. Esse mês, dia 9 agora, completam 9 meses. O que são 9 meses, queridos? Gestação. A hora que rompe a bolsa, o que muda? Muda de estação. Aquele bebê que estava lá dentro e era difícil para a mulher carregar, agora está do lado de fora chorando. E é mais difícil ainda. A estação mudou. Nós estamos mudando de estação. Agora, Provérbios 30, 24 e 25 vai dizer assim: 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Coragem, queridos. O verão chegou. A estação mudou. Nós estamos entrando em um novo tempo, em um novo momento. E sabe, deixa eu te dizer algo. Nós precisamos fazer coisas para atrair pessoas. Ei, se mantenha quieto e você verá o Senhor trazendo pessoas. Nós não vamos deixar de fazer um evento evangelístico. Nós não vamos deixar de fazer alguns eventos na igreja que nós fazemos sempre. Um evento de mulheres, um evento de homens. Mas não tem a ver com nós fazermos muitos eventos. Tem a ver com nós nos mantermos posicionados naquilo que o Senhor nos declarou e falou. E coragem para cumprir isso. Nós veremos grandes coisas esse ano, queridos. Eu não estou falando de número, tá?
Eu não estou declarando essa palavra aqui, não é para nós como igreja somente instituição, mas para nós como igreja indivíduos. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. É um ano para nós de coragem. Na sua família. Coragem, como no caso da formiga. Aliás, antes disso, Chris Valentin, ele é um dos líderes da Bethel Church. Ele disse o seguinte: medo é fé no Deus errado. Você está com medo? Para de ter fé no medo, começa a ter fé em Deus. A coragem, que no caso da formiga é um pequenino ser, mas muito sábio. Ela se prepara bem, ela enfrenta grandes desafios, inclusive ela tem a capacidade de carregar coisas 4 vezes maiores do que ela. Eu não pensei em pesquisar quanto pesa uma formiga. Mas pensa comigo, queridos, eu peso aqui 3 dígitos. Redondinho, vai, 100. Para ficar fácil o cálculo. Eu não dou 2 passos com alguém de 400 quilos nas minhas costas. Mas a formiga tem essa capacidade. Coragem, querido. Coragem é uma pequena coisa, fará grande diferença na minha e na sua vida. Pessoal, institucional, congregacional. Os campeões, por vezes, eles fazem o que detestam para alcançar aquilo que eles amam. Toda a nossa paixão, toda a nossa coragem, todo o nosso talento, toda a nossa disciplina, toda a nossa vida é o que essa jornada irá exigir de nós. Ou nós damos tudo, ou nós não entregamos nada. Se nós entramos no casamento, ou nós entramos de cabeça, ou em poucos meses isso rui, isso acaba. Se você espera um 2020 diferente, entregue tudo seu. Entregue tudo que você tem. Não fica retendo, não fica escolhendo. Não vou. Não vou. Não, esse eu vou. Não vou. Você deve caminhar, queridos, não pelo que as pessoas estão dizendo, mas sim pelo que Deus já disse. Não é mais tempo de nós orarmos, como eu disse, nos dá direção, nos mostra, nos aponta. Tem coisas que sim, que Ele não nos falou, mas aquilo que Ele já nos falou é tempo de nós tomarmos coragem e falar: é isso, acabou. Sabe, Deus não é um CDzinho que você volta na música que você gosta. YouTube, repeat, fica lá, aquela música lá, 10 horas tocando. Deus, o que é para fazer? Faz isso. Eu gostei. Deus, o que é para fazer? Faz isso. É gostoso. Deus, o que é para fazer? Faz isso. Deus já te apontou o que precisa ser feito. Esse ano é um ano de coragem. Amém? Vocês estão aí, queridos? Que vivamos um crescimento explosivo, uma expansão em todas as áreas das nossas vidas. O impossível, queridos, é uma palavra que no vocabulário de Deus não existe. Viver de forma corajosa é atropelar tudo que tenta te intimidar. O vento não derrota a árvore com raízes. Por quê? Porque ela está bem fundamentada, porque ela está bem alicerçada. Coragem, viver, fluir, impactar. Você não foi feito, queridos, para muito mais do que você tem agora. Sabe, eu escutei muitas vezes isso. Tudo que Deus precisava depositar sobre a sua vida, Ele já depositou. A questão é que você deixa lá no bolso e não usa disso, não usufrui disso. Sabe, eu não vejo Elias orando: Deus, mais, eu quero mais. Mais e mais e mais, e mais e mais e mais. Para quê? Para virar um obeso espiritual. Além de físico, a gente quer se tornar um obeso espiritual. Para quê? Para que você quer mais? Para ter mais. Para que você quer ter mais? Para ficar com mais. Mas para quê? Para dizer que eu tenho mais. Para de pedir por mais e utiliza aquilo que o Senhor já te deu. O futuro, queridos, é promissor.
Mas tão importante quanto enxergar o futuro que Deus tem para a gente, é a gente mudar a mentalidade para a gente chegar lá. Deus não está preparando a promessa para você, Deus está preparando você para a promessa. Se Deus nos entregar aquilo que Ele tem para nós, para o final desse ano agora, e nós não estivermos preparados, a gente acaba com tudo. Sabe, Deus, no final do ano Deus está preparando um bezerro para a gente. Se a gente receber ele agora, a gente mata e faz churrasco. Por quê? Porque a gente não está preparado. Se você quer, queridos, ser um matador de gigantes, você precisa andar com quem mata gigantes. Isso é o quê? É coragem. Para ser o menor numa roda, precisa coragem. Por quê? Porque você sai da sua zona de conforto. Quem cursou a escola? Todo mundo já andou pela escola aqui. Infantil, pré-primário, primário, qualquer uma das partes lá. Você tem aquela sua rodinha que é confortável. É ou não é? Teve ou não teve? Aí, o professor fala, trabalha em grupo. Você, yes, é nós aqui. Aí Deus fala, não, o professor fala, mas eu vou montar os grupos. Você, puxa, deu ruim. Por quê? Porque você sai do seu confortável. Confortável nunca te empurrará para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Abra mão do que está confortável, para que você viva o propósito. Amém? Aleluias. O Criador do mundo, queridos, é o mesmo que está criando a nossa história hoje. Nada fugiu ao seu controle. A coisa não degringolou, sabe? O trem não saiu do trilho. Na realidade, o trem está bem onde Deus queria que estivesse. E não é o trio do carnaval, não. É o trio de Deus mesmo. A gente acha que tudo se perdeu, a gente acha que está tudo dando ruim, mas não está não. Fala para o irmão do seu lado, coragem. Parece que está ruim. Fala, irmão, continua. Parece que está ruim, mas vai dar bom. Fala amém aí, irmão. Aleluias. Estou terminando, o que foi, irmão? Já deu a hora? Apaga a luz aí. Sabe, no reino não existem desperdícios. O Senhor não rejeita a sua cicatriz. O Senhor não despreza aquilo que você viveu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi difícil 2019? Foi? Foi dolorido? Dá glória a Deus. Porque isso está te impulsionando para o propósito que Ele tem para a sua vida. Não foi fácil, não foi simples. Eu postei no começo de dezembro, eu e a Rê postamos lá uma imagem no Stories do Rock Balboa. Sabe, com aquela cara toda arregaçada depois da luta. Escrito assim, 2019 foi fácil, pode vir em 2020. Aí antes de acabar o ano a gente tomou mais uns socos. Aí eu até brinquei com ela, falei, postei cedo. Aí deu dia 31, mais ou menos umas 8 horas, eu falei, agora eu posso. Se alguém vir com mais algum arroz, eu falei, espera umas 4 horas aí para passar o ano pelo menos. Foi difícil, não foi fácil, queridos. Não foi simples tudo que nós vivemos, como igreja, como pessoas, sabe, muitas coisas. Mas, querido, tudo isso está servindo para aquilo que o Senhor quer nos levar como propósito. Sabe, daqui 2, 3 anos, deixa eu dizer, isso é uma palavra profética para nós. Daqui 2, 3 anos nós estaremos declarando aquilo que nós vivemos 2019, 2020. Isso servirá de alimento para impulsionar outras vidas, igrejas e pessoas. A história que nós vivemos hoje é a história que edifica a vida de outras pessoas lá na frente. É o testemunho que empurra pessoas a prosseguirem. Sabe, esse ano de 2019 foi onde eu conheci a tal da Thalita Pereira. Quantos conheceram ela nesse ano? Mulher arretada lá do Nordeste. Aí eu olhei lá no Instagram e falei, caraca, 1 milhão de seguidores, tá podendo. Sabe, mas aí eu fui descobrir que a história deles eles assumiram uma igreja com 6 membros, dos quais 2 eram eles. E eles estão com uma igreja hoje de mais, o templo deles, que sem brincadeira, o estacionamento deles cabe 5 mil carros. E por baixo eu fiz uma conta, falei 5 mil. Se cada carro for com 4 pessoas, 20 mil pessoas.
Passaram-se 17 anos. A história deles serve de impulso para nós hoje. O testemunho do que eles viveram serve de testemunho, serve de edificação para nós hoje. Aquilo que nós vivemos 2019, 2020 servirá para muitas pessoas, para muitas igrejas, para muitos homens e mulheres. Como igreja, mas como pessoas também. Em frente, queridos, aquilo que está sendo difícil, sabe? Tá doendo, tá difícil. No reino de Deus não há desperdício. Coragem, diga ao fraco: eu sou forte. Sabe, é coragem para seguir as pequenas loucas direções do Senhor. Moisés, levanta o cajado, eu vou abrir o mar. Coragem. Josué, grite em volta dos muros de Jericó. Coragem. Viúva, derrube o azeite que te falta, que te resta. Coragem. Jacó, cave poços e eu encherei eles de águas. Coragem. Pedro, saia do barco e eu te farei andar sobre as águas. Coragem. Cego, vá se lavar no tanque. Coragem. Sabe, imponha as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Coragem. Coragem para coisas pequenas que farão grande diferença nas nossas vidas. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Para construir a arca, como eu disse, não era preciso grande coragem. Só era preciso obediência. Nós precisamos de coragem, queridos. Coragem não é a ausência de medo, mas é agir apesar do medo. É você não deixar o medo te paralisar. Coragem não para acreditar que algo não existe. Coragem não para acreditar em algo que não existe, mas coragem para acreditar em algo que já existe, só que nós ainda não vemos. Coragem, querido. Josué 1:9 vai dizer: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nossa, dá um amém aí, irmão. 1 Coríntios 16:13 vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Isaías 41:13: pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Coragem, é preciso coragem para viver a promessa. É preciso, para viver a promessa, cumprir princípios. Mas não são, queridos, posições ministeriais, são posições espirituais que nos fazem viver o cumprimento da promessa. E é preciso coragem para viver isso. Tia, eu não sei se é a Lilian, quem for ministrar a ceia, pode vir. Nós vamos ceiar, queridos. Eu quero dizer para você mais uma vez: coragem. Coragem, porque nós viveremos coisas loucas esse ano. Aquilo que nós não concebíamos, aquilo que nós não imaginávamos. Esquece número, esquece um crescimento aqui numérico. Estou falando da nossa vida como igreja, queridos. Nós viveremos grandes coisas. Aleluia. Coragem. Se levante no seu lugar, enquanto o pessoal ministra o louvor aqui. Nós vamos, eu não sei porque que eu chamei o tia e a Lina, porque eu baguncei tudo. Na realidade, ontem se concretizou. Eu tinha no coração a intenção de ungir todo mundo hoje. E o Michel veio ontem e falou: não, unge aí a gente. Eu falei: não vou ungir, vou ungir amanhã. Então eu quero que você venha pegar a ceia. Enquanto você pega a ceia, eu vou derramar óleo na sua cabeça, irmão. Calma, não vou derramar assim mesmo. Eu só vou te ungir de levinho. Mas para que nós vivamos esse ano, queridos, debaixo de coragem. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê que isso vem do Senhor, querido? Então nós vamos ceiar, nós vamos pegar o cálice, o pão. Eu quero ungí-los, para que nós nesse ano tenhamos coragem. E como eu disse, é uma coragem para pequenas decisões que farão grande diferença. Não é uma
coragem para invadir Jericó. Não é uma coragem para enfrentar Golias, mas é uma coragem para seguir uma direção louca. Imagina comigo Jesus dizendo ao cego: vá se lavar no tanque. O cara era o quê? Cego, sim ou não? Se ele lá sabia onde estava o tanque, ele precisou de coragem para ir até o tanque. E a coragem dele ir até o tanque, quando ele lavou os olhos, ele foi curado. Coragem como a de Jesus para pegar 2 pães, aliás, 2 peixes e 5 pães, repartir e isso multiplicar. Coragem que nos fará viver grandes coisas em Deus esse ano.